Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam bem. Pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, eu quero pedir para que você venha se inscrever no nosso canal, tá? Não se esqueça, nos dê essa força aí, nos ajude a bater a nossa meta de 1000 inscritos, tá? Deixa também o teu comentário, o teu like, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui hoje um pouquinho, tá? E eu vou deixar aqui nesse vídeo uma entrevista na CNN, tá? Vou deixar também uma entrevista, uma live, na verdade, onde o Paulo Figueiredo explana o assunto dessa polêmica que tá aí sobre a Carla Zambelli, tá? A Carla Zambelli, ela deu aí uma entrevista, né, para a Folha de São Paulo e gerou uma polêmica enorme, né? Falando aí que ela tinha, na verdade, ela falou nas redes sociais dela que ela falou sobre um assunto que foi totalmente aí distorcido o que ela falou, tá? Até no Instagram dela, tá? Que foi onde eu peguei essas notícias. Tem uma notícia ali, um post dela, que ela corta ali, ela coloca um X, né? Onde tem a capa da matéria que fala que ela critica Bolsonaro e tal, e ela fala que é mentira aquilo ali, que ela não critica o Bolsonaro, que ela dá a opinião dela, ela fala algumas coisas e que ela não se saiu tão bem. Talvez colocar algumas palavras que não foi o que ela falou, mas ela nega, né? Ela nega estar traindo o Bolsonaro e tá aí acenando para o STF, tá? Então, uma polêmica grande em cima da Carla Zambelli sobre esse assunto, tá? Eu não acho que a Carla Zambelli trairia o Bolsonaro. A Carla Zambelli foi uma das melhores apoiadoras do Bolsonaro, né? Errar a gente erra porque a gente é humano, né? A gente não pode dizer que não vai errar ou que não tem alguém que não erra. Agora, a gente sabe quem são os traidores, a gente sabe quem está do nosso lado e quem não está. A Carla Zambelli permaneceu firme ao lado do Bolsonaro por toda a candidatura e depois também, né? Só que é lógico que a mídia aí vai procurar colocar um contra o outro, a mídia vai procurar colocar narrativas, né? Para que um se coloque contra o outro. Acabou que a Mônica Bergamo, que foi a jornalista que escreveu que, olha, o Bolsonaro, ele admitiu que a Carla Zambelli traiu ele e ele tá chateado e tal. E o Bolsonaro, quando foi questionado pela CNN sobre isso, ele falou não. Estão falando, eu não li a reportagem, não sei o que a Carla falou, não quero saber também, tá? Só que sobre essa jornalista que tá falando que eu afirmei que a Carla Zambelli me traiu, isso é mentira, eu não afirmei nada, nem conversei com ela sobre isso. Entendeu? Então a mídia cria uma narrativa para jogar um contra o outro, para deixarem a direita fraca. É isso que eles querem. Mas estão aí muito enganados, porque o Bolsonaro tá vindo aí, vai ser oposição ao Lula com responsabilidade, como ele mesmo falou, e a direita vai sim se levantar, independente de narrativas, tá bom? Deixa aí o teu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o teu comentário também, que é muito importante e nos ajuda muito, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deputado, eu conversei mais Vamos, cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e perguntei a ele sobre os comentários que saíram na imprensa, na Folha de São Paulo, em relação que ele teria feito sobre uma suposta traição da senhora e um apoio da senhora ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não falou isso, ele negou essa informação e falou o seguinte, abre aspas, não discutiu o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler, fecha aspas. A pergunta que faço à senhora conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu troco mensagens, mas não sobre o mesmo assunto. Eu mando alguma coisa para ele reenvia algum tipo de outra manifestação para mim, mas não necessariamente sobre esse assunto. O que aconteceu foi que a Mônica Bergamo, depois que a minha entrevista na Folha saiu no ar, essa entrevista a qual a Raquel está falando, a Mônica Bergamo disse que eu teria traído o presidente Bolsonaro e que ele mesmo disse isso a interlocutores. E aí eu realmente até procurei a Mônica Bergamo para falar, Mônica, se alguém tivesse que falar alguma coisa, né, se o presidente tivesse que falar com alguém, não seria com você. Né? Ele ligaria, talvez para você, Leandro, que teve boa interlocução com ele durante a campanha, talvez para o Paulo Figueiredo, com quem teve boa interlocução. Eu acho que ele mandaria primeiro um recado, ele agiria de forma diferente. E muitas pessoas falaram que eu fui traíra com relação ao presidente,
pelo simples título da matéria que veio na Folha de São Paulo, que diz: Carla Zambelli critica Bolsonaro e faz concessão, aceno, alguma coisa assim, ao STF. E quando você lê a matéria em si, eu não estou criticando o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu realmente fiz um aceno político, como a Raquel falou, né, ao STF, mas isso não significa estar emaranhada ou que eu fiz acordo com o Moraes, né, que foi o que a Mônica Bergamo tentou dizer. E também não foi traição. Mas a senhora concedeu a entrevista, a senhora reconhece o conteúdo da entrevista? Eu concedi entrevista à Carol. Depois que eu concedi entrevista à Carol, e o conteúdo da entrevista está certo, o conteúdo, mas eu não teci críticas ao Bolsonaro. Se tecer críticas ao Bolsonaro é dizer que nós estamos sentindo falta dele aqui no Brasil, poxa, então eu critiquei o Bolsonaro. Mas eu quero crer que quando eu digo que eu estou sentindo falta do presidente aqui no Brasil, falta dos seus conselhos, falta da sua experiência, que eu gostaria que ele tivesse aqui, isso daí não é uma crítica, isso é uma constatação de que qualquer pessoa que gosta do presidente vai fazer. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e que eventualmente gostaram do presidente, ou que são deputados, ou que são políticos, etc., essas pessoas estão sentindo falta do presidente. E ela me pergunta, né, a Carol me pergunta, mas você não acha que existe risco dele ser preso? Eu falo, acho. E por isso mesmo eu acho que a gente tem que ser compreensível com o fato dele não estar no Brasil e não ter voltado ainda. Eu acho que ele tem mais informações que a gente para poder definir se ele vai ou voltar agora ou não para o Brasil. E aí eu falo sobre o Supremo, como eu já falei agora há pouco, né? Falo sobre a questão do Bolsonaro e depois falo uma questão sobre o 8 de janeiro, que também tem a ver muito com o respeito que as pessoas têm com o Bolsonaro. Eu disse na entrevista que a única pessoa que seria ouvida por aquelas pessoas que estavam no QG seria o Bolsonaro. Não adiantaria eu sair a público para dizer, voltem para suas casas. Não adiantaria Bia Kicis vir a público, voltem para suas casas. A única pessoa que essas pessoas ouviriam, o único político que essas pessoas ouviriam era o Bolsonaro. E isso é mais uma forma de vangloriar o que o Bolsonaro significa para o Brasil. Na sua avaliação, qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro pelos atos terroristas, os atos golpistas do dia 8 de janeiro? Bom, dos atos golpistas, nenhuma responsabilidade, porque as pessoas que fizeram vandalismo ali não são pessoas da direita. E é para isso que a gente quer, inclusive, a CPMI do dia 8 de janeiro. Agora, interessante, todas as pessoas que nos chamam de terroristas, né, a direita de terrorista, de fascista, de golpista, não são os políticos que estão assinando a CPMI. O André Fernandes, entre outros deputados, estão colhendo a assinatura da CPMI. No Senado, a gente já conseguiu colher assinaturas. Na Câmara, ninguém de esquerda contribuiu com a assinatura. Isso significa que eles só querem nos chamar de terroristas, mas não querem apurar o que significa terrorismo nesse caso. Então, é muito fácil, né, Raquel, chamar a gente de terrorista, de fascista, de golpista, mas não querer apurar quem foi que deixou as pessoas entrarem no Palácio do Planalto. Quem foi que deixou as pessoas entrarem no STF? Porque eu já tentei entrar no STF uma vez para lavar aquela estátua da justiça que fica do lado de fora e não consegui. Não consegui, é impossível entrar no STF, mesmo do lado de fora, que dirá do lado de dentro. Eu já tentei entrar no Palácio do Planalto quando a Dilma era presidente. Sabe quem conseguia entrar lá? Aquelas senhoras que picharam todo o Palácio do Planalto com mãos cor-de-rosa. Aquelas senhoras conseguiram, mas porque foi autorizado pela presidência da República na época da Dilma. Então, é muito fácil julgar, e eu não fiz crítica, não. Eu assinalei um fato. É fato que ele está fora do Brasil. É fato que hoje ele não está nos dando direcionamento. E eu sinto falta, sim, desse direcionamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora sentem falta desse direcionamento. Agora, uma coisa eu sei, se está faltando esse direcionamento, é porque ele tem seus motivos, e a gente tem que ser compreensiva. Agora, o fato de eu dizer que eu sinto falta, eu não posso, isso não é uma crítica, eu estou dizendo que eu estou sentindo falta. Eu acho, deixa eu só complementar meu raciocínio. As pessoas que me chamaram hoje de traíra, são aquelas pessoas, por ter sentido falta do presidente, por querer que ele esteja aqui perto, são as pessoas que, na verdade, estão procurando uma entrada para poder substituir o Bolsonaro. Essas são as verdadeiras traíras. Traíra é aquela pessoa que quer substituir a outra pessoa. Eu não quero substituir o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tem um papel importante na história. Eu sou a pessoa hoje que ocupa o gabinete Deputada, dele, mas né? então na avaliação da senhora, quem são os traíras? Não sei, eu não estou aqui para julgar e nem colocar o dedo em ninguém. Agora, teve gente me chamando de traíra hoje. Eu acho que as pessoas que me chamaram de traíra são aqueles que têm poder, né, que me chamaram de traíra, são aquelas que justamente querem o Bolsonaro longe para poder ocupar o lugar que ele deixou vazio, que ele está deixando vazio, que ele está deixando desocupado. E eu não gostaria que ele deixasse vazio, é só isso. E isso é uma constatação de alguém que tem carinho, e não alguém que está traindo ou criticando. Muito pelo contrário, uma pessoa que quer o presidente perto, que quer a orientação do presidente.
Uma última pergunta. A senhora disse que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não eram de direita ou de extrema direita, mas essas pessoas estavam com a camisa do Brasil, eram apoiadoras. Não, eu não disse isso não. Eu não disse isso não, Raquel. Eu disse o seguinte, que os culpados pelo terrorismo, pelo vandalismo e por aquela destruição que fizeram no Palácio do Planalto e no STF, na Câmara, não são de direita conservadores. Eu te dou um exemplo. É que são bolsonaristas, muitos deles se filmaram e estavam nas redes sociais defendendo Jair Bolsonaro. Muitos deles se filmaram, agora aqueles que se filmaram dizendo assim, olha, eu tô aqui no STF, olha só, destruíram tudo, mas não foi ele que destruiu, e eu quero essas imagens, eu quero saber quem foi que destruiu, eu quero saber quem foram aqueles infiltrados que destruíram. É diferente Raquel, de quem foi participar da manifestação, Leandro. Perdão, Raquel, se me permite uma última pergunta. Deputado, eu gostaria que a senhora avaliasse onde a direita errou, se errou na sua avaliação, e o que é preciso melhorar, o que é preciso pensar para poder encarar esses anos daqui para frente, sobretudo agora na retomada do Carnaval no Congresso Nacional. É que a direita, de 4 anos para cá, foi a direita que fez a base do governo Bolsonaro. Essa direita se equivocou em algumas coisas. Por exemplo, era uma direita que era desunida, era uma direita que de vez em quando se atacava, e a gente se atacar, a gente só se estremece, só se enfraquece. Esse foi um dos erros. Foi uma direita também que não soube trabalhar muito bem o que o Bolsonaro entregou como presidente da República. E eu continuo dizendo, ele foi o melhor presidente que esse país já teve. Só que, infelizmente, a comunicação não era das melhores. É diferente agora da direita que a gente vai ver daqui para frente, Leandro, porque ser oposição e ser posição é muito diferente. Eu fui oposição durante 7 anos no movimento nas ruas, acho que a gente até se conheceu de lá, se não me engano, você cobriu algumas manifestações, e ali a gente era oposição. Depois que eu me candidatei, a gente foi posição por 4 anos. Aí eu já te disse onde eu acho que a gente errou. Agora a gente é oposição. O que a gente não pode errar daqui para frente? Nós não podemos nos desunir, nós não podemos fazer impeachment de ministro do STF agora, para que o Lula coloque gente mais nova, que vai ficar mais tempo lá. A gente não pode deixar nada passar, nada do que o Lula passou, a gente não pode deixar passar, a gente tem que criticar tudo, e a gente tem que ser uma oposição parecida com o que eles foram, porque eles foram uma oposição excelente, porque eles faziam oposição até sobre o que não tinha nada para se falar, que dirá para quando tem alguma coisa para se falar. Então eu tenho certeza que o Lula vai dar muita munição para a gente vai conseguir se unir, vai conseguir se acertar, e eu continuo sentindo falta do presidente Bolsonaro perto da gente, mas eu compreendo o fato dele estar fora, e ele deve ter mais informações que a gente para não ter voltado para o Brasil, infelizmente. Saiu agora há pouco uma notícia da Folha de São Paulo, veiculada na Folha, e agora já eu acompanhando aqui na internet, veiculada em quase todos os grandes veículos de mídia, de que, eu vou ler aqui a notícia direto da Mônica Bergamo na Folha. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes. Ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado bloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. Aí tá aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores, com quem mantém contato direto no Brasil, que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Ele teve a certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensas por ordem no tribunal. Na decisão que desbloqueou, isso não interessa muito. Ela comenta aqui, num primeiro momento, a reação de Bolsonaro pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Eles acreditavam as falas ao que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade dos seus próprios filhos. E aí segue aqui uma reportagem da Mônica Bergamo. O fato é que, fazendo o mínimo do jornalismo, eu entrei em contato com ambos, tanto com o presidente Bolsonaro quanto com a Carla Zambelli. A Carla Zambelli afirmou, e até queria estar aqui participar do nosso programa, pediu até para vir amanhã, mas eu expliquei para ela que o nosso programa ainda, pelo menos por enquanto, não é diário ainda, afirmou que, óbvio que ela não traiu o presidente, que o que está acontecendo é uma repercussão de uma entrevista que ela concedeu na Folha no dia anterior, onde ela entende que a entrevista houve uma certa manipulação na entrevista. Nas palavras dela, ela fala, eu quero ler aqui para não correr o risco, tá? Ela falou, olha, deram uma distorcida na entrevista, mas agora eu tenho que viver com as consequências. Ela entende que ela não foi feliz em alguns pontos da entrevista também. Mas o próprio presidente Bolsonaro
quando eu questionei a respeito da fala da Mônica Bergamo, que a Mônica Bergamo afirma que o presidente disse que a Carla Zambelli o traiu. O presidente foi muito enfático comigo e as aspas dele são as seguintes: eu não converso e não discuto e não vou entrar nesse assunto com ela. O que ela falou, Carla Zambelli, é problema dela. Agora, tem uma jornalista dizendo aí que eu afirmei que ela me traiu e não é verdade. Então o presidente Bolsonaro falou, não falei nesse assunto com a Carla Zambelli, não vou falar, e o que ela fala é problema dela. Agora, eu não falei para ninguém que ela me traiu. Não é verdade. Então o presidente está desmentindo a jornalista. Qual é a evidência que a jornalista traz para suportar a tese dela? Nenhuma. Os supostos interlocutores, né, vozes da mente dela. Não sei qual é a origem. Eu posso dizer aqui que conversei com interlocutores do presidente Lula, que disse que vai congelar a poupança. Tem que trazer o mínimo do jornalismo, como estava dizendo o Fernão, você trazer alguma coisa que sustente a sua tese. Senão, deixa de ser jornalismo e passa a ser fofoquinha. Funciona, é um jornalismo para a revista Tititi, para a revista Caras, talvez funcione. Para um jornal como a Folha de São Paulo, não deveria funcionar. Então, ao menos que o jornalista vá e coloque a credibilidade dele, como eu estou fazendo aqui, no ar, dizendo, eu conversei com os dois. A fonte primária está aqui. Eu conversei com Carla Zambelli e conversei com o presidente Bolsonaro. A Carla Zambelli ainda afirmou o seguinte, olha, qualquer um que leia essa matéria vai ver que o que eu falei seria que eu gostaria que o Bolsonaro estivesse no Brasil liderando a oposição. Não poderia tê-lo traído se eu estou dizendo que eu gostaria que ele liderasse a oposição. O fenômeno é que o jornalismo ele deixa de ser noticiar os fatos, noticiar o que está acontecendo e dar contexto a esses fatos e passa a ser propaganda. Esse tema ele acaba sendo uma espécie assim de cortina de fumaça, né? E do tema principal, que eu imagino que o que a Carla Zambelli fez a entrevista, recebeu a rede de volta, tal, mas o tema principal que ela levanta é o fato de que o PT ele também não está como senhor da situação em relação ao Alexandre de Moraes. Então, é interessante que essa tese é uma das coisas que nós precisamos acabar debatendo. Algumas vezes eu perguntei isso para o Fernão, no ar ainda, lá no tempo de Jovem Pan. Algumas vezes eu provocava o Paulo. O que a Carla Zambelli levanta, ou a bola que ela acaba levantando, é que, em algum momento, o PT se voltaria contra o Alexandre de Moraes ou vice-versa. E esse é um assunto que eu quase tenho convicção de que será o assunto mais à frente quando o Congresso retornar. Eu estive também com o presidente Bolsonaro aqui no evento em Boca Raton, e ele reiterou que ele planeja retornar ao Brasil para liderar essa oposição responsável, ele usou esse termo, contra o próprio governo do PT. Mas qual é o papel do ministro Alexandre de Moraes nessa engrenagem? É uma incógnita e que eu ainda não tenho essa resposta, mas estou buscando.